Olha só essa história, né? Um ex-pastor que já pregou nas maiores igrejas do Brasil, arrastou multidões com suas palavras e parecia estar vivendo uma nova fase de sucesso como empresário. Separado, marcado pela dor da perda de uma filha e recentemente noivo, o Anderson Souza, ele parecia estar construindo uma vida bem diferente daquela que todos conheciam, mas de repente tudo terminou de uma forma trágica em Manaus, e a forma como isso aconteceu levantou mais dúvidas do que respostas. Por que alguém com apenas 35 anos, né, cheio de planos, prestígio e um futuro pela frente, teria decidido colocar um ponto final na sua própria história? O que realmente estava acontecendo nos bastidores da vida de Anderson. Hoje a gente vai entender os detalhes desse caso, né, que vem repercutindo aí nas redes sociais, principalmente no meio gospel, né, trazendo aí versões oficiais, declarações de pessoas próximas e também as polêmicas e as teorias também que acabaram surgindo após a sua morte. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. A morte do ex-pastor Anderson Souza vem chamando a atenção nas redes sociais, principalmente porque a história parece no mínimo mal explicada. O Anderson tinha apenas 35 anos e ele era ligado à Assembleia de Deus, né, no Ministério do Belém, em São Paulo. Atuava como pregador durante o tempo ali em que ele esteve na igreja, chegou a ocupar os púlpitos de algumas das principais congregações do ministério, né, tanto na capital paulista quanto em diversas regiões do país. Talvez você mesmo já tenha esbarrado com algum vídeo dele circulando por aí. Mas como muita gente, né, já deve ter notado, um detalhe que se repete nas notícias sobre a sua morte é a forma como ele é descrito, né, um ex-pastor. Isso porque o Anderson ele já não seguia mais os princípios da denominação a qual ele pertencia, né? Há relatos de que ele ainda pregava e exercia o ministério até fevereiro deste ano, mas tudo indica que já não vivia de acordo ali com aquilo que ele ensinava nos púlpitos. No campo pessoal, né, sua vida também passava por turbulências, né? O Anderson ele havia se separado de Ana Carolina, com quem teve 2 filhos, um menino e uma menina. Infelizmente a filha faleceu afogada há cerca de 3 anos, uma perda bem pesada, né, que fez ele sofrer bastante. Fui eu. Como é que foi essa história, velho? Eu perdi minha filha. De quantos anos? De 1 ano e 8 meses. Enfim, tentei puxar a água do jeito que deu. E aí que eu calei no meu coração. Falei, eu não vejo mais minha filha viva. As informações mais recentes sobre o Anderson apontavam que ele estava ali voltado para a vida profissional, treinando firme ali na academia, ganhando bem, além de estar noivo de Yas Almeida há cerca de 9 meses. Um detalhe curioso é que a sua ex-esposa ainda fazia parte da equipe em que ele trabalhava, o que desmonta então a ideia de que ele teria simplesmente a abandonado ao se tornar empresário. Afinal, se a separação tivesse sido tão traumática, dificilmente ela continuaria envolvida nessa fase da vida dele. Inclusive, há registros que confirmam a presença dela ali em sua equipe, pelo menos até janeiro deste ano, já que existe um vídeo dessa época em que ela aparece ao lado dele. A Yas, sua noiva, chegou a se pronunciar após a tragédia, deixando uma mensagem emocionada, abre aspas, né? Vou guardar comigo as últimas memórias de felicidade que vivemos, obrigada por ter me amado tanto, você ficará para sempre no meu coração enquanto existir. E aí surge a grande questão, né? Se o Anderson ele parecia estar numa boa fase, noivo, trabalhando, ganhando dinheiro, né, seguindo a vida, o que teria levado alguém como ele então a decidir tirar a própria vida? A morte de Anderson. As notícias que circulam apontam que o ex-pastor teria cometido suicídio. A tragédia aconteceu em Manaus no dia 19 de setembro de 2025. O Anderson ele estava hospedado no Hotel Tropical e, segundo as informações divulgadas, foi na varanda do quarto que tudo aconteceu. Relatos indicam que ele se jogou no local, sendo encontrado com vida ainda nos jardins do hotel. Mesmo socorrido rapidamente, não resistiu aos ferimentos, né? Deixando familiares, amigos e seguidores em choque ali com a forma como que a história dele chegou ao fim. O que mais chamou a atenção nesse caso foi o fato de Anderson ter tirado então a própria vida, né, justamente em setembro, um mês marcado pelas campanhas de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, né? Isso acabou dando ainda mais destaque à tragédia, levantando ali um alerta, né, que é preciso sempre cuidar da saúde mental e emocional, né, independente de
quem seja, né? Até mesmo alguém que já ocupou o papel de pastor, se ele realmente cometeu, ali tirou a própria vida, né? Porque ele não estava bem. Após a repercussão, a sua ex-esposa também decidiu se pronunciar, já que muita gente ainda associava os dois e acreditava que continuavam juntos. Em sua mensagem, a Ana Carolina pediu orações pelo filho e por todos os que sofrem com a perda ali, né? Agradecendo pelo apoio recebido. Abre aspas. Boa noite a todos. Aqui é a Ana Carolina, ex-esposa do Anderson. Quero agradecer o carinho e as orações de todos. Atualmente estávamos separados há algum tempo. Ele já estava noivo de outra pessoa e com certeza teve os seus motivos para fazer isso. Deixou para trás um filho em vida e outro na memória. Peço que orem pela vida do meu filho Anderson Júnior e também pelos familiares e amigos que estão totalmente traumatizados por mais uma perda. Cara, pesado, né? Pesado para quem ficou aí, porque a própria ex dele, né, perdeu uma menina e agora perdeu, apesar de estar separado, perdeu o pai do filho que ficou. Imagina, né? Que pesado que é. Bom, como já mencionado, né, Yas, que era a noiva de Anderson, ela também demonstrou ali a profunda dor que está enfrentando com a partida do companheiro. Sua mensagem emocionada deixou claro ali o quanto que ela estava abalada e o quanto que esse relacionamento representava ali em sua vida, reforçando ainda mais a dimensão dessa perda para todos que conviviam de perto com ele. A repercussão. Bom, nas notícias e nas redes sociais, os comentários sobre o caso são bastante diversos. De um lado, há quem se comova ali com a dor dos familiares e lamenta ali a forma trágica como o Anderson perdeu a vida. De outro, surgem opiniões mais frias, né, tratando ali como se ele mesmo tivesse provocado esse desfecho. A maioria das pessoas entende que os problemas que levam alguém a fazer isso, né, são bem mais complexos do que parecem. Porém, muitos passaram a julgar, então, Anderson por questões pessoais, né, como a separação, pelo fato de expor também conquistas financeiras, dizendo ter faturado milhões em apenas um ano. Infelizmente, ainda é comum, né, que doenças como ansiedade e depressão sejam associadas à falta de fé, mas quem já enfrentou isso sabe o peso que carrega, né? Não é tão simples assim. Você pode ter uma crença firme, mas a mente fragilizada é um ponto vulnerável. Nesses momentos, buscar uma ajuda profissional não é sinal de fraqueza, mas um sinal de cuidado. O Anderson, ele transmitia a imagem de alguém bem resolvido. Palestrava, fazia postagens nas redes sociais, onde reunia ali quase 19 mil seguidores, mas como acontece tantas vezes, né, esse tipo de sofrimento passa despercebido e só é notado aí pelos outros, né, quando a tragédia já aconteceu. Até agora, são essas informações oficiais divulgadas sobre o caso, né? Claro que, como sempre acontece em situações assim, surgiram diversas teorias paralelas, né? Algumas apontam que Anderson não teria sido um bom marido para Ana, né? Outras questionam o apego dele à filha que faleceu afogada, né? E até mesmo levantam a hipótese de homicídio ao invés de suicídio. Mas no fim das contas, tudo isso não passa de especulação, né? E em muitos casos parece mais uma tentativa de gerar cliques e visualizações do que de dizer a verdade, né? Isso significa que tudo que estão falando é mentira? Não tem como a gente afirmar, né? Mas também não dá para descartar totalmente. Bom, até aqui nada de concreto surgiu para sustentar essas versões. Então ficar espalhando boatos sobre alguém que já se foi não me parece justo, né? Caso apareçam provas ou declarações mais sólidas, como da própria ex-esposa, por exemplo, né? Aí sim vai fazer sentido voltar a falar do assunto, né? E trazer, de repente, uma versão ali mais completa da história. Mas e você, o que você acha? Foi um ato de desespero ou existe algo que ainda não foi revelado nessa história? Comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau.